para nascer de Deus, tem que estar disposto a dedicar a vida a Deus. As pessoas querem, na verdade, eu falei aqui hoje mais cedo que isso é culpa da religião. As pessoas querem colocar nas costas do coisa ruim todas as escolhas erradas que elas fazem. Ah, foi o inimigo que me fez tomar essa decisão. Foi o inimigo que me levou para aquilo. Mentira. A religião enganou você para te manipular. Eu falei isso aqui hoje sem medo. Sabe o que a religião criou? Um medo nas pessoas em relação à figura de Satanás. Foi isso que a religião criou. E como que a religião fez isso? Olha como é que a religião fez. Olha como é que a religião é inteligentíssima. Porque o grande fundamento da religião é manipular pessoas. Esse é o grande fundamento da religião. Manipular pessoas. Eu estou falando de todas as religiões. Observem que Cristo Jesus nunca manipulou ninguém. Jesus sempre ensinou a palavra de Deus e disse para a pessoa: agora você faz o que você quiser. Quem decide é você. A religião não. A religião diz: se você não fizer do jeito que eu estou falando, o diabo vai destruir a sua vida. É assim ou não é assim que a religião faz? Ou então a coisa ruim vai te pegar, ou então o espírito mal vai aparecer. É isso que a religião faz. E sabe como é que eles idealizaram isso? Quando uma pessoa incorporava ou incorpora com espíritos imundos, aí o que o falso pastor ele faz? Ele vai tripudiar em cima daquele espírito. Ele vai dar ordens àquele espírito. Ele vai levar aquele espírito a fazer o que ele diz. E com isso ele cria nas pessoas o quê? Medo do espírito, mas ao mesmo tempo ele cria o quê? Confiança nele, no falso pastor. Admiração para com ele. Seja o falso pastor, o falso padre, o falso servo de Deus. E por que ele faz isso? Porque uma vez que as pessoas têm confiança nele, dão credibilidade a ele por causa daquela situação de embate com o espírito maligno, o espírito imundo, o que acontece agora? Aquela pessoa está disposta a fazer o que aquele pregador disser. Porque vê nele uma pessoa ungida por quem? Isso é o que a religião faz. É por isso que a Bíblia fala em João capítulo 10, versículo de número 10. Está escrito assim: o ladrão, olha lá, ó, lê para mim, o ladrão vem para quê? Roubar, matar e destruir. 99,100% dos crentes, quando lê isso aqui, acha que está falando de Satanás. Quem disse para você que está falando de Satanás? É só você pegar o Evangelho de João e começar a ler capítulo 8 de João, capítulo 9 de João, capítulo 10 de João. Quando você chegar aqui, você vai ver que não está falando de Satanás nada. Aí você vai descobrir que está falando de quem? Do falso servo de Deus. O falso servo de Deus veio para quê? Roubar, matar e o quê? E destruir. Sabe por que eu estou falando tudo isso para você?
Porque essa conversa de que o inimigo me fez fazer isso, o inimigo me fez fazer aquilo, é tudo mentira. Seu maior inimigo não é o maligno. Seu maior inimigo está dentro de você mesmo. Esse é o seu maior inimigo. Está dentro. Ele está dentro de mim. É o meu eu. E é a Bíblia que diz isso. Está lá em Tiago, capítulo de número 1. Olha o que diz em Tiago. Olha o que diz em Tiago. Você vai ver que eu não estou falando besteira. Olha o que diz em Tiago. Coloca na tela para mim. Bíblia, 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 Bíblia. Cadê da cobiça? Você coloca para mim, por favor. Se eu não me engano é 1,29. 1,14. Olha 1,14. Lê aí para mim. Lê vocês. Estou lendo Bíblia, hein? Bíblia. Pode pegar na sua Bíblia também. O que está escrito? Lê para mim, vai. A tentação vem dos demônios. É isso que está escrito? Então, peraí, eu li errado. A tentação vem do chifrudo. É isso que está escrito? Então está escrito o quê? Lê para mim, vai. Lê você em voz alta. Graças a Deus todo mundo aqui foi abençoado por Deus, aprendeu a ler. Lê aí para mim, vai. Pronto. Tem gente que já vai sair daqui dizendo: o bispo Paulo agora virou advogado do diabo. Não. Sou não. Só estou querendo aprender a palavra de Deus com quem? Com você, e tirar você da onde? Do engano. Porque enquanto a gente continuar dizendo que tudo é culpa de quem? Do inimigo, quando é que a gente vai mudar as nossas ações? As nossas atitudes? Nunca. Por quê? Porque sempre vamos dizer que a culpa é de quem? É do inimigo. Então a gente nunca vai mudar. Gente, eu provo na Bíblia para você. Todo mundo fala. Eu perguntei aqui hoje, quem fez Eva pecar? Quem fez Eva pecar? Que serpente que o quê? Serpente não fez nada. Tá vendo como é que a gente entende distorcido? O que está escrito na Bíblia? Na Bíblia. Gênesis 3, versículo 6. O que está escrito na Bíblia? A mulher viu o quê? Olha, acabei de aprender com você em Tiago que o nosso inimigo está onde? Aonde que está o nosso maior inimigo que a gente precisa vencer? Dentro de nós mesmos. Os nossos desejos, a nossa cobiça. Olha o que está escrito na Bíblia. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia o quê? Delicioso, e desejou o quê? A sabedoria que ela o quê? Que ele lhe daria o fruto. E aí o que está escrito depois? Lê depois, vai. Assim o quê? Uai, então não foi o diabo, a serpente que botou na mão dela, não. Não foi ele que obrigou ela a nada. Não. Mas bispo Paulo, aonde entra a serpente? Então quer dizer que o inimigo não faz nada? Opa, eu não disse isso. Eu disse que o nosso maior inimigo está onde? Dentro de nós. E o que o maligno faz? Ele fica de olho para ver o quanto nós estamos inclinados a ceder para os nossos próprios desejos. Então, a Bíblia não é um livro de história, a Bíblia é um livro de fatos. É bem provável que o inimigo, observando Adão e Eva por ali no jardim, viu que quando passou o casalzinho junto, Eva fez o quê? Eva fez o quê? Olhou e desejou
aquele fruto. Provavelmente ele não viu isso em quem? Provavelmente ele não viu isso em quem? Em Adão. Então, opa, peraí. Então eu preciso criar uma situação. Para quem? Para Eva. Pode observar que o dia que ela toma daquele fruto, ela está o que mesmo? Sozinha. Então, lógico. Ela está dizendo aqui, mas o inimigo, o maligno também viu que Adão, ele era maluco por Eva. Lógico. Opa. O que Eva queria? O fruto da árvore. E o que Adão queria? Estar bem com quem? Então o inimigo vai usar o quê? O que eu quero. Preste atenção nisso. Ele vai usar aquilo que está onde, pessoal? Dentro de mim. Ele só vai criar a situação. Mas quem comete o erro somos nós. Somos nós. Quer ver que coisa interessante? O maligno foi condenado por Deus quando foi expulso do céu, correto? Foi ou não foi? Mas você já viu alguma outra condenação para ele durante toda a Bíblia, por ele criar situações para as pessoas caírem no pecado? Hã? Não. Não. Por quê? Porque eu caio, se eu não vencer, o que está onde? Dentro de mim. Dentro de mim. Olha que profundo isso. Olha o que as pessoas não querem ouvir. As pessoas querem ser elogiadas. As pessoas querem receber sempre palavras de motivação. Você é lindo. Você é isso, você é aquilo. As pessoas não querem ouvir, ó, dentro de você tem uma coisa ruim que você precisa vencer. Somente quando você vence essa coisa ruim, que você consegue estar em comunhão com quem? Com Deus. É por isso que Paulo disse que esmurrava o próprio corpo para poder fazer a vontade de quem? De Deus. O que você acha que é esmurrar o próprio corpo? É lutar contra esse inimigo que está onde? Está dentro. Olha lá, ó. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve. Olha que forte isso. De modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja o quê? Desqualificado. Só mudando a versão de Bíblia, olha lá, ó, é a mesma mensagem, 1 Coríntios 9, 27, que ele diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo a quê? Se fosse no linguajar de hoje, era para ele dizer o quê? No linguajar de hoje, da religião de hoje, era para ele dizer o quê? Esmurro quem? O inimigo, o maligno, eu esmurro ele. Mas ele não fala isso. Ele diz: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que é reduzir o próprio corpo à escravidão? O que significa um escravo? Qual é a vontade do escravo? Obedecer o seu senhor. Ele não tem vontade própria. É isso que Paulo está dizendo. Eu reduzo o meu corpo à escravidão.
o meu corpo tem que entender que quem manda sou eu. É a minha conexão com quem? Com Deus. Não é o que o meu corpo quer fazer. Por que eu preguei tudo isso para você? E depois a gente pode se aprofundar numa outra oportunidade, porque tem gente que às vezes não concorda com a Bíblia. Eu preguei tudo isso para a gente voltar naquele ponto de Efésios capítulo 5, versículo 3, que nós paramos na semana passada. O que nós aprendemos semana passada? O que está escrito? Volta para mim na linguagem que todo mundo tem ali, a NVT, por favor. Que não haja entre vocês o quê? Imoralidade sexual. Aprendemos isso semana passada, correto? E também que não haja entre vocês o quê? Impureza. Também aprendemos isso semana passada, correto? E hoje nós vamos aprender esse ponto aqui, ó. Que não haja entre vocês o quê? Não haja entre vocês o quê? O quê, pessoal? Ganância. Por que não deve haver isso na nossa vida? Porque está escrito: esses pecados não têm lugar aonde? No meio do povo santo. Quem é o povo santo? Quem é o povo santo? É a igreja de Deus, é aqueles que realmente nasceram de quem? De Deus. Não tem lugar para isso. Então eu quero me aprofundar com você nessa questão da ganância. Porque quando a gente pega aqueles 3 itens ali, a gente vai perceber que no meio da congregação vai existir algumas pessoas tendenciosas à imoralidade sexual. Vai ou não vai? Vai. Algumas pessoas, presta atenção nisso. Vai existir algumas pessoas tendenciosas à impureza? Vai. Algumas pessoas. Vai existir pessoas tendenciosas à ganância? O que você acha? Vai ou não vai? Quase todas. Quase todas de acordo com a Bíblia Sagrada. E é aí que o inimigo entra. Lembra o que ele faz? Ele olha para aquilo que está onde? Dentro do ser humano. E aí ele cria o quê? Situações. Só isso. Já viu a história do cavalo? Do rapaz que solta o cavalo? Não. O rapaz vai lá e solta o cavalo que estava preso. O cavalo vai na casa do vizinho, come a grama, destrói o jardim, acaba com tudo. Aí vem o dono da casa e faz o quê? Mata o cavalo. Aí vem o dono do cavalo e faz o quê? E mata o vizinho. E aquilo vira um inferno. E no final das contas chegam naquele rapaz e dizem: cá, olha o que você fez. Olha a tragédia que você causou. E o rapaz responde o quê? Eu só soltei o cavalo. Quem matou o cavalo não foi eu. Quem matou o dono do cavalo não foi eu. Quem matou o dono da casa não fui eu. Então é isso que o maligno faz. Ele olha qual é a nossa inclinação, o inimigo que está aqui dentro de mim. Aí ele só cria a situação. E como eu não estou conectado com quem? Com Deus, porque eu ainda não venci o quê? O inimigo que está dentro de mim, a minha inclinação, como está lá em Tiago, para os meus desejos, para a minha cobiça.
aí, meu irmão, é aonde vem a destruição. E o que o inimigo tem visto em muitos de nós é isso aqui: ganância. Ganância, e isso é terrível. Sabe o que a Bíblia qualifica como ganância? Vou pegar textos bíblicos com você agora. A Bíblia qualifica como ganância todo tipo de pensamento da pessoa que quer sempre mais do que ela realmente precisa. Precisar é uma coisa, ter a necessidade de algo é uma coisa, querer sempre mais e mais e mais, a Bíblia já qualifica como ganância. Querer ter mais do que o outro tem, querer ser alguém mais bem-sucedido do que o outro é, a Bíblia qualifica também como ganância. E o primeiro ganancioso da história do universo é o mesmo ser que hoje procura a ganância dentro de mim e de você para nos afastar de Deus. Não lembra da história por que o inimigo foi expulso do céu? Vocês não lembram? Está lá em Ezequiel. O que está escrito em Ezequiel? Coloca para mim, é Ezequiel 28. Ezequiel capítulo de número 28, versículo 13. Olha aqui, ó. Cuidado, o que pegou ele está tentando pegar você. Estava no Éden, o jardim de quem? De Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas: rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix e jaspe, safira, berilo, turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você, sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que você foi o quê? Então olha a coisa ruim, hoje é a coisa ruim, mas quando foi criada por Deus, olha a honra, olha o mérito que esse ser recebeu. Mas eu o escolhi e o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao monte santo de quem? De Deus, e andava aonde? Entre as pedras cintilantes. Quer dizer que esse coisa podia ir e o quê? E voltar a hora que ele quisesse, na presença de quem? De Deus. Pergunto para você, não era suficiente? Não estava bom? Mas agora eu pergunto para você que está aqui nessa noite junto comigo ouvindo a palavra de Deus: aquilo que Deus te abençoou não é o suficiente? Não está bom? Versículo 15: era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia em que foi o quê? Criado, até que se achou o quê? Maldade aonde? A maldade estava aonde? Dentro dele. E qual foi a maldade que se achou nele? Qual foi? Qual foi? Seu rico comércio o levou à violência, e você pecou. Por isso o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei,
ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras, o quê? Cintilantes. Lá em Isaías, vai falar para nós qual era a maldade que estava dentro dele. Vamos ver que maldade era essa. Coloca para mim, Isaías o que? 28 também? Coloca aqui para mim. Vamos lá, juntos, Bíblia, hein? Bíblia o tempo todo. Coloca para mim. Na tela aqui, por favor. Isso, coloca aqui. Cadê? Isaías 14, 14, versículo 11. Seu orgulho foi enterrado com você. O som da harpa em seu palácio cessou. Agora larvas são seu lençol e vermes sua coberta. Agora vamos ver por quê. Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada, foi lançado à terra, você que destruía as nações, pois dizia consigo, o que ele dizia consigo? Olha a maldade dele, lê para mim por favor. Lembra quando ele foi criado? Lembra tudo que foi dado para ele? Lembra? Mas olha o que foi achado dentro dele. Lê aí, vai. Lê aí, está na tela. Qual era a maldade que estava dentro dele? Ele queria mais. Para ele o que ele tinha não estava suficiente. Ele queria mais do que os outros. Ele disse: subirei aos céus e colocarei meu trono. Opa! Nos céus, quem é o único que tinha trono? Deus. Então ele diz: eu quero ter um trono. Acima das estrelas de quem? Acima de todos os anjos. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Foi aqui que ele caiu, ó. E é aqui que muitos de nós temos caído. Porque devido à nossa ganância, aquilo lembra o inimigo dentro de nós? Nós temos priorizado muito mais as coisas que queremos, as coisas terrenas, as coisas materiais, do que a nossa comunhão com quem? Com Deus. Deus não está em primeiro lugar na vida da maioria de nós. Veja a sua semana. Veja o decorrer do seu dia. Qual é o tempo de Deus no seu dia? Qual é o tempo da palavra de Deus no seu dia? Qual é o tempo de sua oração a Deus no seu dia? Veja na sua semana. Qual é o tempo que você dedica para estar no culto, esquecendo dos seus compromissos, das suas atividades, das coisas lá de fora, para estar ouvindo os ensinamentos de Deus na sua semana? Aqui você começa a enxergar facilmente se você está vencendo o que está dentro de você, ou se o inimigo está apenas criando situações em cima daquilo que está dentro de você para te afastar de Deus. Assim como ele foi o quê? Afastado. Assim como ele foi afastado. Por isso que dedicar a vida a Deus é o último passo do processo para nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Não tem como nascer de Deus a pessoa que não está disposta a dedicar a vida dela a Deus.
Vai comigo, por favor, lá em Colossenses. Colossenses não, vamos em Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14. Vamos começar no 13? Para dar um contexto aqui. 2 Pedro 2,13. Percebam que tudo que eu estou falando, eu estou mostrando na Bíblia. Enquanto me é permitido, né? As coisas estão caminhando aí para esse tipo de pregação de culto que eu estou fazendo aqui. Em breve não será mais possível. Então aproveitem enquanto há tempo. Os tipos de reuniões, eu odeio essa palavra. Eu não gosto. Eu gosto da palavra culto. A igreja se reúne para cultuar a Deus. Mas os tipos de reuniões que serão permitidas por aí serão aquelas que glorificam as pessoas, que exaltam as pessoas e que dizem o que as pessoas querem o quê? Ouvir. Este tipo de culto que prega o que Deus quer falar, em breve, guardem isso que eu estou falando, porque vai ser igual na pandemia. Na pandemia foi um desespero de pessoas procurando uma igreja para ir, mas estava tudo o quê? Fechado. Aquilo dali foi um ensaio para o que está por vir. Guarde isso. Depois vocês vão se lembrar. O dia da salvação é hoje para nós. Por isso que eu sempre falo, não percam o culto de que dia? Domingo. Porque domingo é o culto do que eu sempre falo? De louvor a quem? Hoje nós estamos aqui reunidos para sermos louvados. Nós estamos aqui reunidos para louvar a quem? A Deus. Domingo é o culto de avivamento, de salvação, é o dia da palavra. Domingo é o dia do oleiro moldar o barro. A gente vem e o oleiro mexe e aperta aqui no lugar que estava torto e conserta. E a gente sai daqui precisando dar uma esticada aqui. Esse é o culto de domingo, culto de salvação, culto de encontro com Deus. Olha o que diz aqui em 2 Pedro 2,13, olha o texto sagrado. Praticam o mal e receberão o quê? O mal como recompensa. Gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia. São uma vergonha e uma mancha no meio de vocês, sentindo prazer em enganá-los enquanto participam de suas refeições. Do que Pedro, cheio do Espírito Santo, está falando? De pessoas no meio da onde? Da igreja, da congregação, que estão vivendo em desacordo com os ensinamentos de quem? De Deus, e ainda tenta enganar os outros que estão na presença de Deus, como se eles fossem pessoas retas diante de Deus. Tenta enganar. Versículo 14, acompanha comigo que é muito forte agora. Cometem adultério com o quê? Com os olhos, e abrigam um desejo insaciável de quê? De pecar. Se elas abrigam, é porque essa inclinação para o que não agrada a Deus está onde? Está dentro, viu? Está aqui dentro. O que você tem que expulsar está aqui dentro. É um espírito, bispo Paulo? Não. É a sua natureza humana. Está aqui dentro, tem que fazer ela morrer. Porque ela está sempre inclinada para as coisas da onde? Do mundo. E o mundo jaz está sob o controle do maligno. Ele só vai criar situações para te pegar. Só isso. Mas quem caminha é você. Olha o que diz aqui.
Olha as pessoas que estão no nosso meio. Quando eu digo no nosso meio, eu não quero que você entenda só aqui dentro. Pode fazer parte de qualquer congregação, de qualquer ministério. Qualquer um que se diz servo de quem? De Deus. Qualquer um, presta atenção nisso. Qualquer um. Esses que fingem ser servos de Deus, o que eles fazem? Seduzem os instáveis. O que é uma pessoa instável? Aquela pessoa que ela não está nem lá, nem cá. Sabe o instável? O instável. Entende? Então essa pessoa é fácil de ser seduzida, porque ela não tem convicção, ela não sabe o que quer. Então aqueles que estão no nosso meio, que fingem ser servos de Deus, mas não são, porque a vida que eles levam, as práticas deles, são exatamente o contrário daquilo que a Bíblia ensina que deveria ser um filho de Deus. Então eles ficam trabalhando para seduzir os instáveis. E essas pessoas, esses que ficam trabalhando para seduzir os instáveis, eles são bem treinados no quê? No quê? Na ganância. Eles são bem treinados na ganância. Então, quando ele olha e vê alguém que é instável, ele já logo procura algum tipo de ganância naquela pessoa. E ele faz o quê? Seduz aquela pessoa para os mesmos pensamentos e ideias que ele tem. Olha que profundo isso. Você vai entender uma coisa que talvez você nunca entendeu em muitos anos de crente agora. Então quer dizer que essas pessoas, sejam elas com título de pastor, de profeta, de bispo, de papa, de padre, de obreiro ou de membro da igreja, qualquer pessoa, que andam contrárias aos ensinamentos de Cristo, essas pessoas são bem treinadas no quê? Na ganância. E elas começam a seduzir os instáveis. Elas não conseguem seduzir aqueles que realmente decidiram nascer de quem? De Deus. Esse daí ela não seduz, não. Não seduz. Porque essa pessoa que tomou a decisão, a partir de hoje eu vou nascer de Deus, ela coloca Deus aonde na vida dela? Acima de tudo. Não existe nada que faz ela se inclinar para as coisas deste mundo, porque sempre o propósito dela é estar em comunhão com quem? Com Deus. Por isso que procuram os instáveis. Como é que você acha que começa uma rebelião numa empresa? Quem? Olha a pergunta interessante que eu vou te fazer agora. Eu vou voltar lá no começo do universo. Quem que você acha que Satanás procurou quando ele viu que ele tinha um projeto e tal, para colocar o trono dele lá acima do de Deus e por aí vai? A Bíblia fala que a terça parte dos anjos acompanhou ele. Quem que você acha que era essa terça parte dos anjos? Instáveis. Anjos que não estavam bem convictos de servir a quem? A Deus. Numa empresa é a mesma coisa, vai ter uma rebelião numa empresa. Quem é que você acha que o rebelde vai procurar? Os instáveis. Você acha que ele vai procurar aquele que está ali de coração convicto, firme? Não vai, porque se ele procurar ele, o que o aluno vai fazer? Rapaz, você está errado e eu vou falar para a diretoria agora o que você está fazendo. Esse tipo de gente tem medo. Tem medo de quem realmente está decidido a andar com quem? Com Deus. Olha que maravilha, que
coisa linda? Se alguém te procura para te levar num caminho que é contrário da Bíblia, presta atenção que agora é forte, hein? É porque esse alguém viu que você é instável, que você ainda não está convicto da sua fé em quem? Em Cristo Jesus, da sua comunhão com quem? Com Deus. Então ele enxerga alguma coisinha dentro de você e vai. E que é o pior? Ele leva muita gente. Olha aqui, ó. Seduzem os instáveis e são bem treinados no quê? Na onde? Na ganância. Agora olha que forte. Essas pessoas aí que fingem ser de Deus, mas não são, que são bem treinadas na ganância e ficam seduzindo os instáveis. Essas pessoas vivem sob o quê? Elas estão debaixo de maldição. Elas vivem debaixo de maldição. Desviaram-se do caminho reto. Opa! Quem se desvia é porque um dia o quê? Só tem jeito de eu me desviar. Como? Se um dia eu estava naquele caminho. Então quer dizer que essas pessoas um dia estiveram aonde? O inimigo, o maligno, um dia não teve no caminho reto? Você viu lá quando ele foi criado por Deus, a pompa toda que foi dada a ele? Então ele estava no caminho, mas ele fez o quê? E muitos hoje no meio da igreja também fizeram o quê? Se desviaram. E olha o que o texto diz, agora você vai entender algo fantástico. Desviaram-se do caminho reto e seguem os passos de quem? De Balaão, filho de quem? De Beor. Que o quê? Olha, acabei de descobrir algo extraordinário. Que amou a recompensa que receberia por fazer o mal. Quer dizer que um dia Balaão esteve aonde? No caminho reto. Porque muita gente fala, como é que Deus falou com Balaão? Balaão conhecia a Deus? Claro que Balaão conhecia a Deus. Ele conhecia tanto que quando ele foi repreendido pelo anjo de Deus, e o anjo de Deus disse que era para ele abençoar e não amaldiçoar o povo de Israel, eu pergunto para você, ele fez o que foi mandado ou não fez? Fez, e por que ele fez? Porque ele sabia que Deus era soberano sobre tudo e sobre todos. Vocês sabem quem era Balaão? Porque a gente fala Balaão era um profeta, e ele realmente era um profeta, mas para ser profeta ele tinha que ter uma linhagem boa. Balaão era descendente de Sem. Quem era Sem? Filho de Noé. Lembra do dilúvio? Noé tinha quantos filhos? 3. Qual era o nome dos filhos? Sem, Cã e Jafé. Quem era o filho abençoado de Noé? O filho que ficou responsável por ensinar sobre Deus para a humanidade. Quem? Sem. E Balaão vai ser descendente de Sem, exatamente como Abraão. Quer dizer que em algum momento da árvore genealógica, Abraão e Balaão eram o quê? Uma espécie de primos. Olha que forte isso. E Balaão vai começar, beleza. Ele vai começar no caminho o quê? No caminho o quê? Reto. Balaão era um profeta de Deus. Mas teve um momento que foi encontrado o que nele? Foi encontrado o que nele? Ganância, ele queria mais.
E aí pessoas começaram a oferecer benefícios para ele, coisas materiais, para que ele tivesse mais e mais, para ele fazer maldades. Olha aqui, olha a divergência, olha o que aconteceu com Abraão e Balaão. Presta atenção. Imagina que Abraão senta do lado de cada igreja e Balaão senta do lado de lá da igreja. Abraão e Balaão, os dois descendentes de quem? De Sem. Quer dizer o quê? Os dois receberam a palavra da verdade? Receberam ou não receberam? Receberam. O que Abraão decidiu fazer? Lembra da história de Abraão? Sai da sua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Em outras palavras, larga tudo que tem e vem servir a quem? A mim. Deus falando com Abraão. O que Abraão fez? O que Abraão fez? Ele venceu aquele inimigo dentro dele, abriu mão da ganância, do material, do que fosse, e foi servir a quem? A quem? A Deus. E Deus deixou alguma coisa faltar para Abraão? A Bíblia fala que Abraão viveu na miséria? Abraão passou necessidade? Sabe por que não? Porque a Bíblia não pode falhar. E Jesus disse lá em Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de quem? De Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão o quê? Olha que coisa maravilhosa. Abraão, do lado de cada igreja, decidiu abrir mão de tudo para servir a quem? A Deus. Colocou Deus aonde? Acima de tudo. O Balaão, do lado de lá, já tomou outra decisão. Qual foi a decisão do Balaão? Abraçar as coisas materiais, terrenas. Ele queria mais, sempre mais. Tanto é que para ele ir fazer um servicinho para alguém, tinha que ser um pagamento muito o quê? Muito bom, senão ele não ia. Ele dispensou, ele rejeitou o caminho reto de quem? De Deus. E é isso que acontece hoje na igreja. A maioria das pessoas tem rejeitado o caminho reto de Deus, porque elas querem mais. E não importa como que aquele mais vai vir, o que importa é que ela quer mais. Então Deus nunca está acima de tudo na vida dela. Ela não está disposta a dedicar a vida dela a quem? A Deus. E sabe o que é pior? A Bíblia mostra para nós que quando a pessoa está seguindo o mesmo caminho de Balaão, ela fica tão cega e tão surda, que não adianta você falar com ela nada não. É perda de tempo. O que a Bíblia fala para nós sobre Balaão? Que Balaão estava indo para amaldiçoar o povo de quem? De Israel. Por quê? Porque Balaque tinha feito o quê? Oferecido uma grana muito boa para ele. Muito boa. Ele estava indo. E no meio do caminho, o anjo de Deus fez o quê? Se colocou no caminho dele. E aí o que a jumenta que Balaão estava montado fez? Ela parou. Ela parou. E quando ela parou, o que Balaão fez? O que Balaão fez? Surrou ela. Aqui ó. Números capítulo de número 22, versículo de número 23. A jumenta de Balaão
viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando o quê? Uma espada. A jumenta se desviou do caminho e saiu para o campo. Então a jumenta entendeu, esse caminho aqui é um caminho de quê? De morte. Isso está o quê? Errado, estou saindo fora. A jumenta. Tem muita gente que fala, por que Deus usou um animal e não usou um ser humano? Irmão, o Balaão vai discutir com um animal. Imagina se Deus tivesse usado um ser humano. O Balaão tinha matado ele. É sério. Deus fez algo sobrenatural acontecer para ver se abria os ouvidos e o quê? E os olhos daquele camarada que estava perdido na ganância. Deus fez algo sobrenatural para nos ensinar como que a pessoa fica surda e fica cega. Ela não percebe que está colocando Deus de lado, as coisas de Deus de lado. Ela não percebe, não adianta você falar, vai dar discussão. Ela vai ficar com raiva de você. Ela vai ficar com raiva de você, ela vai virar as costas para você, ela não vai querer conversar mais com você. Porque ela não escuta, ela não enxerga, ela está cega. Olha o que aconteceu, olha o que aconteceu. A jumenta se desviou do caminho e saiu para um campo. Mas Balaão fez o quê? O que Balaão fez? Bateu nela e fez ela fazer o quê? Voltar para o caminho. Ou seja, Balaão está dizendo, você vai para lá porque eu quero ir para lá. Versículo de número 24. Então o anjo do Senhor se pôs num lugar onde o caminho se estreitava, entre os muros de 2 vinhedos. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, tentou passar pelo espaço apertado e espremeu o quê? Espremeu o quê? O pé de Balaão contra o muro. Por isso Balaão bateu nela outra vez. Então o anjo do Senhor foi mais adiante no caminho e se pôs num lugar estreito demais para a jumenta passar, seja pela direita ou pela esquerda. Quando a jumenta viu o anjo, ela fez o quê? Ela se deitou, apesar de Balaão ainda estar montado. Num ataque de raiva, Balaão a espancou com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar. Olha a jumenta, olha a jumenta. Eu quero que você imagine a cena. Imagina você chegar em casa hoje e seu cachorro falar com você. Quem tem cachorro aí? O que você faria se o cachorro falasse com você? Tá quase? Olha o que aconteceu. A jumenta olha para ele e fala: o que eu fiz para você me bater 3 vezes? Perguntou ela a Balaão. Mas o camarada estava tão cego e tão surdo que ele vai fazer o quê? Ele não vai perceber que quem está falando com ele é o quê? Um animal. E ele vai discutir com o animal. Você me fez de tolo. Se eu tivesse uma espada, mataria você. Viu? Imagina se fosse um ser humano que fosse falar com Balaão que ele estava errado, hein? Aí a jumenta olhou para ele de novo e falou: mas eu sou a mesma jumenta que você montou o quê? A vida toda. Alguma vez eu fiz algo parecido? E o Balaão? Não! Então o Senhor abriu o quê? Viu como é que ele estava cego? E quando eu digo cego, não é um cego físico, é um cego espiritual. Ele não enxergava que estava indo no caminho o quê? Errado. Mas o que a ganância estava fazendo? Levando ele para o caminho errado, afastando ele de quem? De Deus. E é isso que a maioria de nós não percebe. Sabe por quê? Porque a maioria de nós não está disposto a dedicar a nossa vida a Deus.
Olha o que aconteceu. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando a espada. O que Balaão fez quando viu o anjo? Curvou a cabeça e se prostrou diante dele com o rosto aonde? Então Balaão sabia com quem ele estava agora lidando. Só que ele rompeu esse elo lá atrás. Ele se afastou de Deus lá atrás. E o versículo 32 diz assim: o anjo pergunta para Balaão: por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu vim para impedir sua passagem, pois você insiste em seguir por um caminho que me desagrada. Olha que forte isso. O anjo do Senhor trazendo uma mensagem para Balaão: eu vim para te impedir, porque você insiste em seguir por um caminho que me desagrada. Quantos de nós vamos sair daqui nesta noite decididos a dedicar a nossa vida a Deus a partir de agora? Quantos de nós vamos sair daqui nessa noite decididos a colocar Deus acima de tudo em nossa vida? E quantos de nós vamos sair daqui hoje insistindo em seguir por um caminho que não agrada a Deus, nos deixando ser destruídos pelo inimigo que está onde? Dentro de nós. E talvez esse inimigo se chama ganância. Se liberta disso, expulsa isso da sua vida. Quebra isso. De uma vez por todas. E eu tenho certeza que você vai encontrar a verdadeira felicidade que só existe em Cristo Jesus. Aí você vai nascer de Deus. Aí você vai nascer de novo. E lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, a Bíblia classifica a ganância como algo bem forte. Bem forte. Que é onde eu quero começar a mergulhar com você aqui a partir de domingo que vem. Eu nunca vi, na minha jornada de 31 anos, eu nunca vi um pregador com coragem suficiente para pregar sobre esta questão aqui, ó, chamada idolatria, de forma bíblica e pegando um todo. Não é olhar só para um contexto religioso e falar daquilo, não. Falar de todo tipo de idolatria que existe em nosso meio. A idolatria, ela é abominável a Deus de Gênesis a Apocalipse. A única questão que a gente observa que é tratado de Gênesis a Apocalipse, com uma ênfase bem forte, a questão da idolatria. E a Bíblia está dizendo para nós aqui em Colossenses 3,5 assim, ó: fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é o quê? Idolatria. Então, a partir de domingo que vem, eu quero começar um aprendizado com você aqui, meu irmão, que vai ser igual uma bomba atômica, que quando cai assim, dá aquele cogumelo enorme assim, sabe? Varrendo tudo, para tudo enquanto é lado, mas tudo na Bíblia. Nunca vou chegar aqui e vou dizer para você o que eu acho, o que eu penso, não é minha função.
Aquele que serve a Deus pregando o evangelho nunca pode achar nada. O dia que ele acha alguma coisa, ele não serve para pregar o evangelho. Porque o evangelho não é dele, o evangelho é de quem? É de Cristo. Então ele não pode achar nada, ele só transmite a mensagem de quem? De Cristo. Vai ser algo extraordinário. Mas não adianta a gente aprender sobre essa questão de idolatria se hoje eu já não estiver decidido a me libertar de todo e qualquer tipo de ganância ou de inimigo que está dentro de mim e estiver disposto a dedicar a minha vida a Deus. Eu preciso, cada aprendizado eu preciso absorver e praticar. E praticar. Porque aí cada vez que eu aprendo mais, mais perto de Deus eu fico. Quem entendeu a mensagem de hoje? Você percebeu como que é forte os ensinamentos de Deus? Percebeu hoje quanto é importante dedicarmos a nossa vida a Deus? E percebeu quem é o seu maior inimigo? Ele está dentro de você. O dia que você vencer o inimigo que está dentro de você, você vence qualquer coisa. Qualquer coisa está dentro de você. Bota ele para fora, para bem longe, e se apega com Deus. Amém?